pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Sem Barreiras. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte da nossa família, meu muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, tá legal? Hoje eu gostaria de falar de uma coisa que todos nós temos, mas que é muito importante a gente abordar de vez em quando, né? Que da gente falar sobre isso, que é muito importante, que é a questão da sensibilidade. Quem não é sensível, né? Quem nunca chorou, quem nunca se sentiu alegre, quem nunca se sentiu triste com alguma situação, isso é absolutamente normal. Mas nós, pessoas com deficiência, nós somos um pouco mais sensível do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque como nós sofremos um pouco mais de pressão da sociedade em termos de preconceito, né, da família, das pessoas que nos rodeiam. Então nós temos essa exigência dentro de nós de que nós somos especiais. Por causa muitas vezes da nossa condição, da nossa própria condição, a gente acaba gerando dentro de nós uma sensibilidade maior. Então as pessoas com deficiência geralmente elas costumam a ser mais sensíveis a algumas coisas que acontecem, alguns momentos de alegria, algumas angústias, algumas frustrações nos afetam mais diretamente, nos afetam de uma forma um pouco mais intensa do que a maioria das pessoas. Então hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre os cuidados que as pessoas têm que ter muitas vezes quando vão abordar uma pessoa com deficiência, no sentido assim, de tentar fazer uma amizade, de tentar uma aproximação, de tomar um pouco esse zelo, sabe, esse cuidado de conduzir uma conversa, uma amizade, tentar se aproximar da gente. Por quê? Porque nós muitas vezes somos carentes e nessa carência a gente acaba até se dedicando demais a outras pessoas. Eu falo isso porque recentemente eu passei por uma frustração muito grande com uma pessoa que foi muito querida na minha vida, que foi muito importante para mim. E eu dediquei muito do meu tempo, da minha amizade e do meu esforço para essa pessoa. E eu ouvi dessa pessoa uma coisa muito ruim, muito triste, que nem vale a pena repetir aqui porque seria muito pesado. Mas isso serviu de lição para mim, para eu justamente chegar a esse ponto de vir falar para vocês o quanto a sensibilidade para nós, que somos especiais, é profunda, é importante e é uma coisa que mexe muito com a gente, muito com o nosso emocional. Então eu vim assim, né, fazer esse vídeo no sentido de desabafo e ao mesmo tempo um apelo mesmo, um apelo a todos os amigos, né, a todas as pessoas que porventura venham a ter contato com uma pessoa especial e que prestem atenção nesses pequenos detalhes. Não parece, mas são muito importantes para nós, né? Nós procuramos ser dedicados, nós procuramos chamar a atenção, nós procuramos entrar no coração das pessoas, porque tem muita gente que não confia na gente, tem muita gente que não acredita nas nossas capacidades, tem muitas pessoas que têm medo até de fazer amizade com uma pessoa especial. Às vezes, próprias pessoas especiais também têm receio de fazer amizade com outras pessoas que tenham a mesma condição ou uma condição diferente. Então, eu venho aqui justamente para fazer esse apelo, para que a gente não precise passar por essas situações de frustração com pessoas tão queridas nas nossas vidas. É claro que é praticamente impossível nós vivermos sem frustrações, sem ter momentos difíceis, também como é impossível vivermos sem momentos alegres, né? Todos nós temos momentos alegres, todos nós temos momentos de felicidade extrema e é lógico, isso mexe com as nossas emoções e mexe com a emoção de qualquer pessoa, independente de sua condição ou não. Mas nós, como temos algumas carências, justamente por conta dessa falta de entendimento que a sociedade tem das pessoas com deficiência, então nós costumamos a mergulhar mais fundo, a sermos mais profundos nos nossos relacionamentos. Então, por favor, eu peço realmente de todo o meu coração, tomem cuidado, né? Se você por um acaso não tem interesse, ou se aquela pessoa com deficiência especificamente não te chama atenção, ou se você
não tem vontade, né, de fazer amizade ou de manter um contato com aquela pessoa, procure ser discreto ou procure ser direto, se for o seu jeito, se for da sua personalidade. Eu falo isso porque eu também costumo ser bem direta nos meus relacionamentos com as pessoas. Então, assim, seja autêntico, mas seja também discreto, seja também sensível e perceba essa digamos assim, sensibilidade que nós temos. É muito importante nós termos as pessoas do nosso lado, é muito importante para nós fazermos contato, porque afinal de contas, o que nós pessoas com deficiência queremos não é piedade, ao contrário, nós queremos que as outras pessoas nos vejam como iguais e não como diferentes, mas isso pode às vezes causar alguma ferida no nosso coração, pode causar alguma frustração na nossa vida e às vezes o excesso de zelo que nós temos pelo outro pode nos machucar e pode nos ferir muito. Então, eu peço muito a vocês, prestem bastante atenção no convívio que vocês têm com as pessoas com deficiência, seja no trabalho, seja na escola, seja no convívio social, em qualquer lugar, né? Porque o zelo, o cuidado, o pensar no outro é muito importante e todos nós, principalmente pessoas especiais, agradecemos quando conhecemos pessoas que entendem a nossa necessidade e que entendem a nossa sensibilidade. E eu sempre digo aqui uma coisa no canal, eu sempre falo para todos nós, independente de problemas físicos, de deficiência ou não. Eu sempre digo viver sem barreiras, mas viver sem barreiras não significa viver sem impor limites. E todos nós temos que impor limites. E infelizmente eu aprendi de uma forma um pouco dura, um pouco difícil, usando da minha sensibilidade, mas a gente aprende que sem barreiras não significa sem limites. Então nós temos que viver sem barreiras, mas também impor limites para determinadas situações que venham a acontecer na nossa vida. Tá legal? Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e não esquecendo, vivendo sempre sem barreiras.